vencedora do planeta. Mas perder faz parte da nossa história. Perdemos mais do que ganhamos. É matemática. Na Copa, 1 ganha e 31 perdem. Ganhamos 5 Copas. Perdemos 17. Não vencer constrói a vitória. Mas é sempre bom lembrar, já estivemos nesse mesmo lugar antes. Já decretaram o nosso fim mais de uma vez. E a gente voltou a mostrar quem manda. 1, 2, 5 vezes. Tem quem chame a gente de caicai. Mas nenhum outro povo sabe se levantar como o brasileiro. O Brasil com S é também de superação, sangue, suor. Por isso, enquanto a bola for redonda e fizer as curvas do nosso jeito de ser, estamos no jogo. Diz isso, Brasil, lembra? Perdemos hoje, mas o amanhã é logo ali. E amanhã, acredite, nós vamos vencer. Assim, o texto em si, o vídeo em si, né, Denani? Eu acho que não é tão ofensivo. Deve ter sido o Luca Bop que escreveu, que ele fez o primeiro. Que é um comentário. Hoje ele é comentarista, é um podcast, bopismo, um São Paulino, tal, um cara redator publicitário, o cara manja disso, ele fez muito bem, nenhum problema. Mas eu sinto um clima, eu até escrevi sobre isso no meu Instagram, @MarceloNarrador, para quem quiser seguir, que é uma provocação meio idiota, né? Assim, eu não escrevi com esses termos, evidentemente. Mas se você olhar o que a seleção brasileira tem feito nos últimos tempos, eu acho que não é para cantar de galo desse jeito, né? Assim, os resultados que o Brasil tem tido nos últimos tempos são resultados pífios, né? Tá aqui o texto, compartilhando com vocês aí o texto que eu escrevi hoje de manhã. São tantas coisas ridículas que o brasileiro tem passado. Ontem a gente comemorou, né? Lembrou o 7-1, 10 anos do 7-1. E de lá para cá, são tantas vergonhas que o futebol brasileiro tem passado, que eu acho que não cabe esse discurso que parece que é uma coisa assim, não, vocês, e esse vocês aí, não são os adversários. Somos nós da imprensa. É para nós que esse vídeo aí foi pra gente. Porque eles acham que jornalista torce contra. Tem até uns que torcem mesmo contra a seleção brasileira de saída por causa da CBF, tem seus motivos, não é o meu caso, nunca foi e nunca será. E vocês que estão aí do outro lado, vocês não podem comprar esse discurso, porque é uma coisa que aliena vocês. Vamos pensar junto, o que ganha uma empresa como a Band, como a Globo, como os canais ESPN, como, sei lá, a Rede TV, a CBN, o que eles ganham com o Brasil mal? O Brasil mal, se você vender os direitos de uma transmissão de uma Copa América, por exemplo, como essa, que o Brasil passou vergonha mais uma vez, você corre o risco de vender por menos, porque você não tem o mesmo valor, porque as pessoas talvez não procurem tanto, porque aquela marca não tem o mesmo valor mais. Por exemplo, vou aqui fazer uma confidência. Provavelmente, se o Brasil se classificasse para a semifinal, eu estaria lá narrando. Eu iria para lá fazer, nos Estados Unidos. Qual é o meu interesse de ver a seleção perder? Nenhum. Então é uma conversa para boi dormir. A grande verdade é que a CBF não trabalha pela seleção brasileira, ó, há muitos e muitos anos. Deixei aqui alguns exemplos do que andaram fazendo aí em Copa do Mundo nesse texto aqui, desde 2006 até hoje, coisas recentes. Eu não nem falei de futebol feminino aqui, porque lá no Twitter eu só citei e algumas pessoas não gostaram. Não sei qual é o problema. Se a gente quer igualdade na relação, a gente tem que botar todo mundo no mesmo pacote, tá? Eu não estou falando mal do futebol feminino, estou dizendo que o trabalho que a CBF fez com o time feminino até hoje ele piorou. A seleção piorou. De uma seleção que brigava, uma seleção que não briga mais. Vem uma Copa do Mundo, nós vamos ver quem é que tem razão. Entendeu? Aqui fala uma pessoa que está toda hora, inclusive, levantando a moral desse assunto e nem precisava fazer isso. Mas o fato, Denani, é que a CBF quer mascarar um trabalho péssimo de pelo menos
Nos últimos 2 anos, acho que ficou bem mais gritante isso, depois da Copa do Catar, porque já se sabia que o Tite sairia 1 ano antes. E Ficamos esperando o Ancelotti num tempo inacreditável. E é muito esse tipo de texto, e aí falando como produtor de conteúdo e alguém que produz e gosta de coisas como essas, né? Assim, esteticamente falando, é um texto, um vídeo muito bonito, mas que me pega um pouco, e no sentido institucional, que apela para um fanismo barato. Um fanismo assim, olha, vocês aí, ó, que estão contra, vocês que são brasileiros e estão contra a seleção brasileira, a gente vai voltar. Assim, e nós vamos mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês, assim. E eu acho que esse sentimento anti é aquele papo assim, né, o torcedores de verdade, o torcedores de verdade, vocês não são torcedores de verdade. Isso é cansativo. E é muito cansativo. É como se qualquer crítica que você fizesse à seleção, ao seu clube, a tudo que acontecesse, aconteceu, você tá vendo, o fato tá ali, você tem que aceitar tudo que tá acontecendo ali. E é muito cansativo. A gente já debateu nos outros programas um pouco sobre ser uma seleção difícil de se reconciliar com o povo brasileiro. Mas aí que tá. Eu acho que é interessante para pensar que se houvesse um projeto realmente de futebol de seleção, realmente um projeto, a gente visse realmente um projeto, visse realmente um ciclo de Copa ok, visse que as coisas estão acontecendo. O que importaria você torcer ou deixar de torcer pro torcedorzinho brasileiro? Você, o torcedor de... O que importaria? Entendeu? É essa a grande questão. Isso vai fazer a gente fazer um projeto igual o da Alemanha, que agora que tá caindo, agora que tá voltando a ter bons jogadores, mas ganhou em 2014. Assim, importou o alemãozinho médio gostar ou deixar isso, ter um projeto? Tem que ter manifestação na rua para termos um projeto de futebol parecido com o da Alemanha, ou que no mínimo tenha um processo de base bem feito, de termos um calendário bem feito, porque assim, um outro processo também, que é, meu jogador tá na seleção, eu quero que a seleção perca, porque eu quero que o meu jogador de volta. E assim, eu não tô falando né, mas não, eu tô dizendo assim, é a tese, entendeu? Então é um pouco sobre isso, assim. O que importa, se você tem um projeto de futebol, uma coisa que está indo para um lugar certo, se você tivesse presidentes que não sejam presos, que não foram presos, entendeu? Então, assim, o que importa o torcedor de verdade, o torcedor... Cara, você vai ter a Copa do Mundo lá, vai ter a Copa do Mundo nos Estados Unidos. É aquele brasileiro de verdade que você quer? A Copa América é só aquele brasileiro lá que serve. Então, assim, esse papo não me pega. Esse papo não me pega, porque não é isso que faz um time ganhar ou perder, ou o Brasil ganhar ou perder. Não é isso. E eu vou te dizer mais, viu, Denani? Eu acho que nem é sobre ganhar ou perder apenas. A gente olha os jogadores do Brasil, parece que eles não são daqui. Também. Eles não entendem o que pensa o torcedor brasileiro, o que pensa o brasileiro, o amante do futebol, o que o brasileiro pensa sobre ser brasileiro. Eles não sabem, eles não têm ideia. Eles vivem no mundo da lua, esses caras. Eu já disse isso aqui antes, eu vou dizer de novo. Existe a carreira, ela acaba. E esses caras, eles vão viver no futuro daquilo que eles construíram como jogadores profissionais. E eu não estou falando de dinheiro. Porque dinheiro, tudo bem, você pode ser milionário, tudo bem. Agora, o que, por exemplo, Danilo, lateral direito, eu vou te falar, ele até é um líder positivo, um cara esclarecido e tal. Qual vai ser a marca dele se ele não jogar nunca mais pela seleção brasileira? A última imagem dele, ele discutindo com o torcedor na Copa América, cara. Tipo, os caras estão errados, eles não estão jogando nada, entendeu? A primeira coisa que eles deveriam fazer era pedir desculpas. E pedir desculpas eles, com a cara deles. Não é que nem o Vini Júnior, que eu não vou nem compartilhar. Ele deu um post aí, ele soltou um post que é de assessoria de imprensa, que aquele texto não é dele, pedindo desculpa para as pessoas pela Copa América, sabe? Então, assim, ali no 7-1, ali devia parar tudo e falar, gente, nós estamos fazendo tudo errado. Vamos dar uma olhada aqui, o que é que está acontecendo? 7-1, gente.
Não é assim, nunca aconteceu no futebol moderno algo parecido com o 7-1. Nunca aconteceu. Um país sediar uma Copa, nem o Catar tomou Levou 7 tanto gol gols. num jogo, numa Copa do Mundo, sediando a Copa. Nem o Catar. Então, se isso não é suficiente para a gente pensar o que a gente está fazendo como federação, como confederação, talvez esperem aí as marcas que patrocinam a seleção brasileira olhar e falar: nossa, esse produto aí acho que não vale tanto. Vamos pagar menos? Aí, de repente, eles se mexem, porque eles só se mexem por dinheiro. Todos eles. Então, e eles querem que a gente torça por eles. Fica um pouco difícil, né? Torcer por eles Sim, desse porque jeito. nada. O Não torcedor do representa o clube brasileiro. não representa, porque quem poderia representar o torcedor brasileiro seria, por exemplo, o palmeirense tá chateado porque tá sem o Richard Rios, tá sem o Endrick. O atleticano tá chateado porque tá sem o Arana, tá levando pau todo o jogo, porque Isso. poderia. O torcedor. E aí a culpa não é da Federação Colombiana, não. A Não. Federação, porque o campeonato colombiano lá parou. E aí vai falar que os colombianos verdadeiros torcem para a Colômbia. Cara, Não, vamos sem lá, né? condição. Sem Não dá, condição. não dá, não dá, não dá, Sem não dá, não dá. condição.